Você
santidade não é para um dia só, é para a vida inteira. Aleluia. Então, quando eu garanto a minha salvação, automaticamente o Senhor está preparando os meus. Aí sim, o Senhor vai me enviar para aqueles que estão lá fora. A igreja precisa se preparar. A igreja precisa buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, tudo o que você precisa, você alcança. Aleluia. Porque quando você está na presença de Deus, Ele libera sobre a tua vida toda sorte de bênção. Quando você está servindo a Deus com integridade, com santidade, Glória a tudo Deus. que acontecer na sua vida, o Senhor está no controle. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: confie em mim, creia que eu estou no controle da tua vida. Para que Ele possa trabalhar, Ele precisa que a gente dê espaço e liberdade. Nós precisamos cumprir esse chamado para ir às nações e pregar o Evangelho do Senhor. Deus seja louvado. Só que primeiro nós temos que cumprir também o chamado que é, porque missões é para todas as nações, para todos os povos, para todas as etnias, para todas as nações. Mas nós precisamos praticar o evangelismo, porque missões é para povos inalcançados, que estão lá fora, que estão distantes e que precisa ser levado a igreja até eles. Precisa ser levado o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso. Isso é Aleluia. missões. Eu vou até os povos inalcançados. Ai, mas Simone, mas como que eu vou? Eu não tenho esse chamado. Mas nós precisamos fazer missões. A gente faz orando, a gente faz ofertando, a gente faz enviando missionários. Deus viva. Aleluia. Aleluia. A gente sustenta missões dessa forma. Nem sempre eu vou poder estar lá, mas eu posso sustentar um missionário para ir com a minha oferta. Eu posso ofertar as minhas orações, eu posso ser uma intercessora da vida dos missionários que estão lá fora. Eu estou contribuindo com missões. Mas a gente precisa também fazer o evangelismo, que o evangelismo é alcançar almas e trazer para a igreja local. Aleluia. Nós precisamos ganhar a nossa vizinhança. Nós precisamos anunciar a grandeza do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é evangelismo. E evangelismo e missões andam de mãos dadas. O Senhor está nos convidando a ser como Ele, a amar aqueles que estão sofrendo lá fora. E por isso o Senhor está nos chamando nessa noite. Um convite para louvar, um convite para adorar, mas um convite também para proclamar as nações, as grandezas do Senhor. Porque, como eu disse no início, a igreja foi criada para isso. Assim como o povo de Israel foi criado para ser modelo para as outras nações, saber quem é Deus e viver uma vida em santidade, viver uma vida de retidão, ser justo nas suas atitudes. Deus criou um povo para ser modelo. E Ele criou a igreja dele para ser modelo nesse mundo. Nós somos o farol, nós somos a resposta para esse mundo. Porque todo mundo está sofrendo. O que tem acontecido é as desgraças têm aumentado, a violência aumenta. Aleluia. As famílias são destruídas, crianças sendo abusadas, jovens lançados ao mundo das drogas, só decadência, só tragédia. E nós, igrejas, às vezes estamos calados, às vezes estamos mudos diante do sofrimento da humanidade. Deus é Deus. Aleluia. A resposta para esse mundo sou eu e você. Não adianta a gente querer dizer, olha para Deus, porque ninguém nunca viu Deus. Agora a igreja do Senhor todo mundo vê. Quando você pega a tua Bíblia e vem para a igreja, toda a sua vizinhança está sabendo quem é você. Aleluia. Então a igreja do Senhor, ela é vista pelo mundo. Então somos nós que o Senhor vai usar para anunciar
que vidas estão morrendo sem Jesus. Glória a Aí Deus. você vai dizer para Aleluia. mim, mas tem uma igreja em cada esquina. Todo mundo já sabe que Jesus... Irmãos, enquanto nós estivermos aqui, o nosso papel é falar do amor de Deus. Enquanto nós vida tivermos, não importa se tem igreja aqui, igreja ali, o nosso papel é esse. Aleluia. É falar desse Deus que nós servimos. Então, por que Deus está nos convidando a cantar um cântico novo? Porque como que nós vamos convencer o outro, o povo que está lá fora, de que esse Deus é poderoso, se em vez de ter nos meus lábios um canto de gratidão, em vez de eles verem em mim gratidão, alegria, força, coragem, vigor para adorar, quem vai falar assim, olha, que Deus é esse que você está me apresentando, que eu não vejo entusiasmo em você de falar dele. Precisamos ter entusiasmo de falar desse Deus, porque Ele é maravilhoso. Nós não temos outro assunto melhor para falar para ninguém do que o amor de Deus, a grandeza de Deus, toda a soberania, toda a sua majestade. Não tem assunto melhor do que esse, irmãos. Deus seja louvado. E é isso que Deus quer de mim, de você, contagiar o povo com a alegria da salvação que está dentro de nós. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que nós venhamos nos alegrar, porque o que a gente tem não é pouca coisa, não. Glória a Deus. Aleluia. Aqui a gente pode passar dificuldades, pode enfrentar lutas, pode enfrentar barreiras, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E Aleluia. a paz que Deus libera sobre mim e sobre a tua vida é a paz que excede todo entendimento. Eu posso estar na guerra, eu posso estar na luta, mas eu estou em paz, eu estou alegre, porque a alegria do Senhor me dá força. A alegria de saber que ainda que eu sofra aqui, lá no céu, vai ser só bênção, porque eu vou estar diante do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso. E lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter lamento, lá não vai ter dor. Então tudo que eu passar aqui é pequeno diante daquilo que eu vou encontrar lá. Então eu tenho mais de 1000 motivos de adorar a Deus e ser feliz. Aleluia. E Glória de a ter Deus. um cântico novo nos meus lábios todos os dias. E de adorar a Deus com força, Aleluia. Glória a com Deus. alegria, para que os povos que estão lá fora se entusiasmem com a nossa alegria, com a presença que nós carregamos. Verdade. Aleluia. Por isso que Deus nos convida a adorá-lo, para cada dia mais nós parecermos com Ele. Porque eu e você chegamos até a Deus até pelas obras que Ele fez. Porque quando a gente foi evangelizado, certamente a gente ouviu falar da resposta para o problema que nós tínhamos. Certamente alguém veio até nós e disse, olha, eu conheço um Deus que pode mudar a sua vida. Eu conheço um Deus que pode mudar a história da sua família. Eu conheço um Deus que pode restituir o seu casamento. A gente chega até a Deus pelas obras da mão dele. Mas quando a gente conhece Ele, a gente ama pelo que Ele é. A gente não está aqui porque Ele vai resolver os problemas que nós temos. Nós estamos aqui porque a presença dEle é tudo que nós precisamos. Nada mais importa. Nada mais, só a presença dEle. Então nós temos que mostrar a alegria de ser salvo, a alegria de servir esse Deus em todo o tempo da nossa vida, para que aquele povo que está lá fora venha compreender e entender que não há salvação, não há nenhuma outra forma de ser salvo, a não ser na presença de Deus, a não ser reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Então, se eu e você chegamos até aqui nessa noite, é porque o Senhor queria colocar, avivar, sabe, o fogo do evangelismo dentro do teu coração, avivar o fogo da missão, começar a arder aqui dentro e entender que apesar das dificuldades
privilégio fazer a obra do Senhor. É privilégio. O Senhor não precisava contar comigo nem contigo. O Senhor poderia usar os anjos para anunciar as boas novas do Senhor, apregoar esse evangelho. Mas o Senhor escolheu nos usar. Nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o Senhor confiou a nós essa responsabilidade. Então é privilégio. Sabe por quê, irmãos? Porque é privilégio, porque quando a gente cumpre o propósito para o qual o Senhor nos criou, a gente glorifica a Deus com a nossa vida, mas a gente desfruta das bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Você pode me dizer agora, mas irmã Simone, você está falando que eu preciso pregar, eu preciso anunciar, que eu preciso viver em santidade, e o que eu ganho com isso? O céu não deve nada a ninguém. Deus, Ele recompensa a cada um de nós de acordo com aquilo que a gente tem feito. O Senhor é que dá recompensa. Não vai ser seu pastor que vai bater no teu ombro e vai dizer: que bênção, irmã, você está fazendo a obra, você está indo para o evangelismo, você está fazendo missões. Não é o teu pastor que vai te recompensar, não é o seu líder que vai te recompensar. Quem vai te recompensar é o céu, e o céu não deve nada a ninguém. Eu nunca vi um servo de Deus que obedeceu, que foi fiel e não teve recompensa de Deus. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse não tem um que não tenha sido recompensado. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: me serve, me obedece, faz a minha obra, seja grato por eu ter te escolhido. Precisamos ser gratos por sermos escolhidos. Aleluia, Jesus. Porque a gente pode dizer assim: Senhor, mas tinha pessoas melhores para estar aqui. Tinha doutores, tinha pessoas com mais inteligência, com mais beleza. Tinha pessoas tão melhores do que eu e do que você. Mas o Senhor está dizendo: você tem beleza para mim, porque foi eu que escolhi você. Então vamos ser gratos por isso, porque Ele poderia ter escolhido pessoas bem melhores que nós. Porque se a gente olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos saber o quanto nós somos falhos, o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus merece. Mas o Senhor nos escolheu porque Ele visita a intenção do nosso coração. Deus vê que apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas falhas, nós somos fiéis a Ele. Nós amamos estar na presença dEle. Então nós teremos de Deus a recompensa por obedecer. Deus se agrada da obediência. Porque já pensou se Abraão não tivesse obedecido? Já pensou se os discípulos, quando foram escolhidos por Jesus, não tivessem obedecido, não tivessem sacrificado a sua própria vida para que esse evangelho chegasse a mim e a você no tempo de hoje? Já pensou? Se eles tivessem dito não para o Senhor? Então a gente entende o seguinte: que antes de nós existia um povo que sacrificou por amor a Deus, que sacrificou por obediência a Deus e anunciou esse evangelho, que abriu mão, como foi falado, pessoas simples. Pedro, um simples pescador, foi usado por Deus para que o evangelho chegasse aqui até você. Paulo, um perseguidor, era doutor, era culto, mas matava os crentes. E o Senhor usou todas essas pessoas para que o evangelho chegasse até nós. Então, o evangelho não pode parar em mim, não pode parar em você. Nós precisamos ser instrumento na mão de Deus para que o evangelho
Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Atos dos Apóstolos, quando foi derramado, aquele povo foi batizado, teve o derramamento do Espírito, aquele povo começou a falar em outras línguas. E o que eu acho lindo é que o povo que estava ali começou a entender a pregação que estava sendo falada naquele momento. Porque para eles não era um judeu que estava pregando, era como se fosse alguém do seu próprio povo, falando na sua própria língua, para que ele entendesse que Jesus era a salvação. O derramamento do Espírito é necessário. Precisamos buscar esse derramamento, precisamos buscar essa unção, para que nós venhamos cumprir o nosso papel. Uma igreja avivada é uma igreja cheia de poder, uma igreja que vive buscando o Espírito Santo, os dons do Espírito, é uma igreja viva. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É tempo de nós buscarmos e pedir a Deus: Senhor, me dá dom para que eu seja um instrumento na tua mão, porque o dom que Deus dá para mim e para você não é para nossa própria edificação, mas é para edificar outras vidas. Aleluia. O nosso dom e talento tem que estar à disposição do Senhor. Glória Não a é Deus. para edificar a mim mesmo. Aleluia. O dom que Deus me deu não é para eu me alimentar dele, mas é para eu alimentar o outro. E a igreja do Senhor precisa buscar em todo o tempo o avivamento. Estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Nós temos apenas duas opções. Ou a gente busca o avivamento que o Senhor prometeu que há de ser derramado nos últimos tempos, ou a gente vai se render à apostasia. E a gente vai virar aquele crente morno, aquele crente sem vida, aquele crente que não exala o perfume de Cristo. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós não somos aqueles que vão desistir para a perdição. Nós somos aqueles que vamos permanecer para que a glória do Senhor seja derramada na nossa vida e nós sejamos instrumento leve na mão do Senhor. Nós sejamos como aquela flecha que o Senhor vai lançar e vai alcançar a vida. Então nós precisamos entender que a busca pelo avivamento, a busca pelos dons espirituais, a busca pelo batismo no Espírito Santo é essencial para que o cristão venha cumprir o seu papel. É por isso que eu glorifico o nome do Senhor pelas igrejas que ainda fazem cultos de missões para avivar o coração do povo, a chama para pregar o Evangelho, mas também para mostrar para o povo que precisa de fogo, precisa de unção, para que esse Evangelho seja pregado, porque nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando de Cristo e da palavra do Senhor. Então é o Espírito que nos conduz, é o Espírito que revela, é a unção que vai nos levar. Por isso precisamos buscar. A igreja não pode se deixar levar pela frieza espiritual que está pairando nesses últimos anos, nesse último tempo. Glória a Deus. Não se prega mais um evangelho genuíno, não se fala mais de pecado, não se fala mais de se consertar com Deus. Aleluia. Porque como que eu vou receber o batismo se eu não tenho uma vida reta? Como que eu vou pregar se eu não sirvo a Deus com santidade? Hoje em dia não se fala mais nisso. Por que o povo não quer fazer mais culto de missões? Porque vai ter que falar da palavra da verdade. E eles não querem ouvir a verdade, porque eles querem dizer que eles são os crentes da moda agora, que é ter Johnson. Aquele Jesus que pisca o olho, tá tudo bem, pode fazer qualquer coisa, tá tranquilo. E não está. A verdade precisa ser pregada, precisa ser falada. Cultos de missões como esse precisam ser feitos para que a igreja desperte para a importância que é pregar o Evangelho, mas para a importância que é buscar a palavra de Deus e pregar a verdade. E sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não consegue. Aleluia. Sem Glória a Deus, Deus. sem a unção do Espírito Santo, sem o poder de Deus
Deus é Deus de vivo, Deus não é Deus de morto. Aleluia. Deus é Deus que se movimenta. Deus está em movimento o tempo todo. Aleluia. E o céu só vai se movimentar ao nosso favor quando a gente se movimentar na direção de Deus. Então Deus precisa que eu e você venhamos nos movimentar na presença dEle, para que Ele possa nos usar. E que o nome dEle seja glorificado por essa igreja aqui, que está fazendo esse culto. Que o nome do Senhor seja glorificado pela vida dos irmãos que estão ouvindo essa palavra, que saiu das suas casas com prazer para vir adorar a Deus. A recompensa do Senhor é vida com abundância. Aleluia. O Senhor quer liberar bênçãos sem medida sobre a minha e sobre a tua vida. Mas às vezes as bênçãos são retidas porque nós impedimos que o Senhor nos abençoe. Porque a gente está vivendo aquela vida morta. E o Senhor não é Deus de morto, não é Deus de crente morto. Deus é Deus de crente avivado. Crente cheio do poder, cheio da unção. Crente que tem coragem para pregar o Evangelho, para falar da salvação, para falar que precisa se arrepender, para falar que precisa ter conversão, transformação de vida. Só quem tem poder do Espírito pode fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Então que nossa noite, essa palavra venha ser ministrada dentro do nosso espírito. Glória a Deus. Não na nossa emoção.
Senhor tem para a igreja do Senhor, para a igreja dele, nessa noite. Essa é a reflexão que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Nós precisamos, primeiro, ser salvos, ter comunhão, andar em santidade, ter uma vida reta com Deus, para que nós possamos ser instrumento. Nós precisamos amar o Senhor acima de todas as coisas, para que depois a gente possa arder no nosso coração a chama do amor que arde no coração de Deus pelas almas. O Senhor não quer que você se perca. Ele não quer que você fale do amor dele, pessoas se convertam e você fique para trás. Não. O Senhor quer que todos se salvem. Então, que eu, você, que a minha casa, a tua casa, que a minha família, a tua família seja salva. Que nós também, que a nossa comunidade possa ver a glória do Senhor na nossa vida, na nossa família. E a salvação alcance os outros também. Então, que hoje nós venhamos refletir nessa palavra e que o Senhor venha nos abençoar. E, Senhor, eu agradeço pela oportunidade. A União Feminina na Missão da Igreja do Pai do Senhor. As irmãs se puderem colocar de pé.
vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. China, Indonésia, Albânia, o Iraque também, Rússia, África, e de pregai a tempo e a fora de tempo, vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Vai, Deus te ungiu pra ganhar almas. Vai, vidas te esperam. Vai. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam a paz. Muitos estão à nossa espera. Ide, pregai a tempo, vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Quem vai ouvir o clamor das nações? Vidas clamam por paz, vidas clamam por missões. Quem ouvirá o gemido das almas? Vidas clamam por salvação. Vai fazer missões. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém. É assim, a União Feminina agradece a oportunidade. Glória a Deus. Agora eu passo a direção do grupo para o nosso pastor. Querendo agradecer os irmãos que vieram, né? Sei que é um esforço, mas Deus recompensará, com certeza, né? Quero também agradecer as igrejas que vieram, visitantes. Glória a Deus. Tem um visitante que ficou sem oportunidade da igreja, do grupo da igreja, da tua igreja, você ficou sem oportunidade, dá um sinal. Todos tiveram oportunidade, né? Então, Deus abençoe. Vamos se colocar de pé. Amanhã, 10 horas, escola bíblica dominical. Às 18 horas, um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Todos estão convidados. Todos estão convidados. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E o nosso irmão prefeito. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa a paz do Senhor e o Senhor de Jesus. Glorioso Deus eterno, Pai. Pai querido, em tua presença, Pai querido, nesta noite. Meu Pai querido, eis aí a tua igreja. Eis aí, meu Pai, esse ministério. Eis aí o teu povo que vai em direção à tua casa. Meu Pai, toma, meu Senhor, sede
seja sobre todos vós, e todos digam Amém.